Boa noite a todos. Câmara Municipal de Herculândia, 2/2/2026, primeira sessão ordinária de 2026. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação desta sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13. Solicito a leitura da ata da primeira sessão extraordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2026, a segunda ata da sessão extraordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2026 e a terceira ata da sessão extraordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2026. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da primeira sessão extraordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 10 horas do dia 28 de janeiro de 2026, online e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariado pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, João Severino da Silva e Tatiana de Oliveira Campos, Lorival Bonfim Rocha e a ausência do vereador Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. O senhor presidente solicitou a leitura das atas da 21ª sessão ordinária. Após lida, foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da 33ª sessão extraordinária, que após lida foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 2/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 1.932.385,41 e da outras providências, bem como a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025, e o parecer foi lido pelo primeiro secretário. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 3/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 2.801.232,30 e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025, e o parecer foi lido pelo primeiro secretário. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 6/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do valor das referências dos empregos públicos, que especifica, aplicando o salário mínimo nacional e da outras providências, bem como a leitura do parecer das Comissões de Justiça e Redação, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025, e o parecer foi lido pelo primeiro secretário. O presidente solicitou a leitura do projeto número 7/2026, de autoria do Poder Executivo, que concede aumento e revisão anual geral prevista no artigo 10º do artigo 37 da Constituição Federal, aos servidores do quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Herculândia, inclusive inativos e pensionistas, e da outras providências, bem como a leitura do parecer da Comissão da Justiça e Redação, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025, e o parecer foi lido pelo primeiro secretário. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 8/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a readequação das referências faixas de retribuições pecuniárias da classe de docentes municipal e da outras providências, bem como a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, onde o projeto teve sua leitura dispensada de acordo com a resolução número 5/2025, e o parecer foi lido pelo primeiro secretário. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão.
anunciando a segunda sessão extraordinária que aconteceu em sequência, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Horcolândia, ata da segunda sessão extraordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 10 horas e 30 minutos do dia 28 de janeiro de 2026, online, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Horcolândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, João Severino da Silva, Tatiana de Oliveira Campos e Lorival Bonfim Rocha, e a ausência do vereador Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 2/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 1.932.085,41 e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 3/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 2.801.232,30 e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 6/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do valor das referências dos empregados públicos, que especifica, aplicando o salário mínimo nacional e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 7/2026, de autoria do Poder Executivo, que concede aumento e revisão geral anual previsto no artigo 10º do artigo 37 da Constituição Federal aos servidores do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Horcolândia, inclusive aos inativos e pensionistas, e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 8/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a readequação das referências faixas de retribuições pecuniárias da classe de docente municipal e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, anunciando a terceira sessão extraordinária, que aconteceu em sequência, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata.
Está aprovada por unanimidade. Câmara Municipal de Horcolândia. Ata da 13ª Sessão Extraordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 10h40 do dia 28 de janeiro de 2026, online, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Horcolândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, João Severino da Silva, Tatiana de Oliveira Campos e Lorival Bonfim Rocha, e a ausência do vereador Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, solicitando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 2/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 1.932.385,41 e da outra providência, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 3/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 2.801.232,30 e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 6/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do valor das referências dos empregos públicos, que especifica, aplicando o salário mínimo nacional e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 7/2026, de autoria do Poder Executivo, que concede aumento e revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, aos servidores do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Horcolândia, inclusive aos inativos e pensionistas, e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 8/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a readequação das referências faixas das retribuições pecuniárias das classes de docente municipal e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horcolândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a primeira sessão ordinária será no dia 2 de fevereiro de 2026, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade, o Christian votando nominalmente. Solicito a leitura das indicações número 1 e 5/2026, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, 6/2026,
de autoria de todos os vereadores. 7/2026, de autoria do vereador João Severino da Silva. 9/2026, de autoria dos vereadores João Severino da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches. 10 e 13/2026, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos. 11 e 12/2026, de autoria da vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela. 14 e 15/2026, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Horcolândia. Indicação número 1/2026. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, a adoção da seguinte medida político-administrativa de interesse da comunidade: realizar a identificação do profissional de saúde, médico, que está promovendo o atendimento na UBS, município de Horcolândia, São Paulo. Justificativa. Com o objetivo de expor a importância e relevância de medida presente, sugerida ao Poder Executivo, passa a expor o motivo pelos quais entendo a mesma necessária para facilitar e orientar no atendimento dos munícipes que doente procura pelos profissionais de saúde em nossas UBSs. Sugiro a vossas excelências que façam constar na sala de espera pré-atendimento uma placa ou painel eletrônico, contendo a identificação do profissional de saúde como nome, especialidade e horário de atendimento, início e fim, assim diante dos fatos, motivo, hora presenteados, bem como a importância das medidas, se faz necessária essa indicação. Plenário de sessões, Jovine Antônio Neves, Herculândia, 19 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 5/2026. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, que disponibilize cadeiras de rodas no velório municipal e também no cemitério municipal, para ficar à disposição das pessoas que necessitarem, especialmente durante os velórios e sepultamentos. Justificativa. É comum que as pessoas debilitadas, idosas ou com mobilidade reduzidas compareçam a velórios e cerimônias no cemitério municipal. Nessas ocasiões, a ausência de equipamentos de apoio dificulta a locomoção e causa constrangimento às famílias. A disponibilização de cadeiras de roda no local seria uma medida de baixo custo e alto impacto social, garantindo acessibilidade, dignidade e respeito a todos os cidadãos que necessitarem de auxílio para acompanhar seus entes queridos em momentos tão sensíveis. Por isso se faz necessário essa indicação. Plenário de sessões, Jovine Antônio Neves, Herculândia, 10 de janeiro de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 6/2026. Os vereadores que ao final subscrevem no uso das suas atribuições legais e regimentais, indicam ao excelentíssimo prefeito municipal de Herculândia que verifique a possibilidade de promover a análise de viabilidade para a melhoria da segurança pública, a exemplo da instalação das câmaras de segurança e aumento do efetivo com uso de atividade delegada no município, conforme as sugestões e exposições dos motivos abaixo. Justificativa. É imperativo de início ressaltar que, embora este poder legislativo não detenha a prerrogativa constitucional para a execução direta de política de segurança pública, função esta de competência do Poder Executivo e do Estado, esta Casa de Lei tem enviado os esforços interruptos para alertar a administração municipal sobre o clamor da população. A preocupação dos vereadores não é recente, como demonstram as inúmeras indicações protocoladas nos últimos anos, as quais seguem ignoradas ou subutilizadas, enquanto a onda de furtos e lesões corporais avançam sobre as famílias circundantes, gerando uma insuportável sensação de insegurança. Para que não reste dúvida sobre os esforços desta Câmara Municipal em buscar soluções, arrolamos abaixo as indicações já apresentadas e que já aguardam uma resposta efetiva do Poder Executivo. A indicação número 33/2021, câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, BRAS.
Indicação número 67/2021, reativação do CONSEG. Indicação número 79/2021, câmaras de monitoramento. Indicação número 45/2022, reforço policial entre quintas-feiras e domingo. Indicação número 38/2023, câmeras de segurança. Indicação número 77/2023, instalação de câmeras em pontos estratégicos. Indicação número 19/2024, implantação da atividade delegada. Indicação número 51/2024, câmeras de monitoramento em pontos estratégicos. Indicação número 70/2024, instalação de câmeras de segurança. Indicação número 111/2024, pleito por policial militar do sexo feminino. Indicação número 5/2025, câmeras de monitoramento e segurança. Vale também ressaltar um requerimento, uma emenda e uma aprovação de projeto de lei do Executivo, todos sobre atividade delegada. Aprovação do projeto de lei do Executivo número 10/2024, que alterou o percentual utilizado no cálculo de gratificação por desempenho de atividade delegada. Tornou-se a lei número 3.240. Emenda número 2/2024, acrescenta a ação atividade delegada com dotação de R$200 mil no anexo Programa de Trabalho Renata e Tatiane. Requerimento número 2/2025, atividade delegada, Marcos, Lorival e Marcelo. Aqui tem estatística criminal. É notório e preocupante o aumento dos índices de criminalidade em Herculândia. Relatos de furtos tornaram-se cotidianos, subtraindo o patrimônio conquistado com esforço pelo trabalhador. Mais grave ainda é a crescente incidência de crimes que envolvem lesões corporais, demonstrando uma agressividade que rompe a paz social histórica da nossa cidade. Essa situação ainda gera uma profunda sensação de insegurança nos munícipes, que hoje se sentem vulneráveis dentro de suas próprias casas e ressórios ao trafegar pelas vias públicas, especialmente pelo período noturno. Diante disto, sugerimos as seguintes ações imediatas. Primeira, instalação de monitoramento por câmeras muralhas digital. Implementação de um centro de monitoramento urbano conectado à polícia com foco em identificar rotas de fugas utilizadas em furtos e monitorar a área de aglomeração onde ocorre conflitos físicos. 2. Intensificação da iluminação pública com LED. A escuridão é a maior aliada do furto. A substituição imediata de lâmpadas queimadas e a modernização para LED em bairros periféricos e praças centrais são medidas essenciais para reduzir a vulnerabilidade do cidadão. 3. Patrulhamento preventivo e atividade delegada. Gestão junto ao comando da Polícia Militar para o aumento de rondas por meio do convênio para atividade delegada, garantindo maior presença policial em horários de pico, de ocorrência de lesões corporais e desordens públicas. 4. Apoio às vítimas e integração com o CONSEG. Criação de um canal de apoio municipal para orientar as vítimas de furto e agressões, além de reativar e fortalecer o Conselho Comunitário da Segurança, CONSEG, para que a população possa apontar os pontos cegos da cidade. 5º, Programa Vizinhança Solidária, em parceria com a Prefeitura. Apoio logístico, placas de sinalização e comunicação para os grupos de moradores que se organizam para monitorar suas ruas, criando uma rede de proteção mútua que inibe a ação de criminosos. A segurança pública, embora dever do Estado, é responsabilidade de todos, e o município não pode se omitir diante do medo que se instalou em nossa comunidade herculandense. Precisa retornar sua característica de cidade segura e acolhedora. Ante todo o exposto, faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 16 de janeiro de 2026. Câmara Municipal de Herculândia, os vereadores Cristian Rodrigues de Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Marcelo Edgar da Silva, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Marco Francisco da Silva Sanches, Tatiana de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa.
Indicação número 7/2026. O vereador João Severino da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realize a reforma do Mata Burro, bem como a ponte de madeira do bairro Córdoba, ambos localizados no sítio do senhor Ademar Rosa. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação, pois durante a visita ao local ficou constatada a necessidade urgente de reforma, tanto da ponte de madeira quanto do mata-burro, que se encontra em péssimas condições. Além disso, os moradores têm reclamado constantemente sobre o estado de deterioração dessas estruturas. Diante disso, faço essa indicação para que sejam tomadas as providências necessárias para a reforma da ponte de madeira e do mata-burro, garantindo mais segurança e melhores condições para todos que trafegam no local. Plenário Jovino Antônio Neves, 22 de janeiro de 2026, João Severino da Silva. Indicação número 9/2026. Os vereadores João Severino da Silva e Marcos Francisco da Silva Sanches, fazendo uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que seja realizada a instalação de um ponto de ônibus com cobertura na Praça José Marinho Viscaíno, bem como a pintura de guias e instalação de placas indicativas do ponto de ônibus, destinado ao embarque e desembarque de alunos. Justificativa. O ponto de ônibus utilizado pelos alunos da escola particulares foi recentemente transferido para a referida praça. Diante disso, pais e responsáveis solicitaram a instalação de um ponto de ônibus com cobertura, além de pintura das guias e instalação de placas indicativas, a fim de oferecer melhores condições aos estudantes durante o embarque e desembarque. A medida é necessária para garantir a proteção contra o sol e chuva, proporcionando mais segurança, conforto e bem-estar aos alunos. Trata-se de uma ação simples, porém de grande importância para os alunos. Plenário Jovino Antônio Neves, 23 de janeiro de 2026, João Severino da Silva e Marcos Francisco da Silva Sanches. Indicação número 10/2026. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que verifique a possibilidade de promover estudos e elaborar projeto de lei no sentido de autorizar aos serviços públicos municipais os benefícios da Lei Complementar número 226, de 12 de janeiro de 2026, conhecido como a Lei do Descongela. Justificativa. No último dia 12 de janeiro de 2026, foi publicada a Lei Complementar número 226, que estabelece as diretrizes e autorização necessária para que o município proceda com a reorganização e atualização da remuneração dos servidores públicos municipais, conforme consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente na súmula vinculante número 37 e no tema 19 da repercussão geral. Qualquer alteração que implique aumento real de vencimento ou reestruturação de carreira exige lei formal de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo. Embora a LC 226/2026 já ofereça a autorização genérica, a implementação fática dos novos valores depende do projeto de lei específico, que detalha o impacto orçamentário e tabelas financeiras de cada cargo. A defasagem inflacionária acumulada compromete o poder da compra daqueles que o movem à máquina pública. A atualização pretendida não é apenas um ato de justiça social, mas uma medida de eficiência administrativa, visando a valorização dos funcionários e a manutenção da qualidade do serviço prestado à população de Herculândia. Ressalta-se que a presente indicação solicita a realização de estudo de impacto financeiro prévio, garantindo que o envio do projeto de lei a esta Câmara ocorra em total harmonia com a lei da responsabilidade fiscal. Para corrigir tais distorções, faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 26 de janeiro de 2026, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 11/2026. A vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que seja elaborado um cronograma periódico para patrulhamento, cascalhamento, limpeza de valetas, roçada para todas as estradas rurais e vicinais do município de Herculândia,
Justificativa. Os moradores, produtores rurais e motoristas de transportes escolar relatam a dificuldade diária para locomoção, gerando risco de acidentes e danos aos veículos, além de atrapalhar o transporte de produção de grãos, leite e etc. A presente indicação visa solucionar os problemas recorrentes nas estradas rurais do nosso município. Atualmente, a manutenção ocorre de forma reativa, o que gera desgastes, maquinário e a insatisfação dos moradores. A estruturação de um cronograma permitirá melhor escoamento da produção, garantindo que todos os produtores rurais não tenham prejuízo no transporte da safra ou leite. Segurança no transporte escolar, evitando interrupções das aulas por estradas intransitáveis, especialmente em períodos chuvosos. Eficiência na gestão pública com planejamento, cascalhamento e patrulhamento duram mais, evitando paliativas constantes. Considerando que a manutenção das estradas rurais é de competência do Poder Executivo, é essencial para o desenvolvimento econômico local e a qualidade de vida da população rural. Conto com o apoio e atenção do Poder Executivo. Plenário Jovino Antônio Neves, 26 de janeiro de 2026. Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella. Indicação número 12/2026. A vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, que sejam plantadas árvores em frente à unidade de saúde PSF 1 Yoko Fukushiro. Justificativa. A vereadora que esta subscreve faz a presente indicação, pois já se passaram mais de 11 meses que as árvores existentes naquele lugar foram arrancadas e não foram plantadas outras no local. Após a retirada das árvores, houve um aumento da temperatura, diminuição da umidade, afetou o valor estético do ambiente e outros aspectos. A falta de sombra para os usuários e funcionários estacionarem seus carros. As árvores ajudam a melhorar a qualidade do ar, absorvendo poluentes e liberando oxigênios. Essa melhora na qualidade do ar beneficia a população e o meio ambiente em geral. Plenário Jovino Antônio Neves, 26 de janeiro de 2026. Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella. Indicação número 13/2026. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, para que, dentro das possibilidades, realize a construção de uma nova ponte no bairro Córdoba. Justificativa. A vereadora que essa subscreve faz a presente indicação devido às condições precárias que se encontra a referida ponte. É relevante salientar que a atual ponte, além de seus estados de deteriorização, já tem o seu histórico, um acidente grave, evidenciado a vulnerabilidade da estrutura. Diante desse incidente, é importantíssimo que a nova ponte seja projetada com uma largura superior à atual, visando a proteção de futuros acidentes e proporcionando uma passagem mais segura para veículos e pedestres. Por tais razões, se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 29 de janeiro de 2026, Tatiana de Oliveira Campos. Segue as fotos do local. Indicação número 14/2026. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, que seja providenciada a disponibilização de uniformes padronizados aos motoristas do setor da saúde do município. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação após constatar a falta de uniformes adequados, contendo identificação e símbolo do município, para os motoristas do setor da saúde do nosso município. A disponibilização de uniformes aos motoristas visa facilitar a identificação dos servidores, promover maior organização do serviço e valorizar esses profissionais. Por este motivo, se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 29 de janeiro de 2026, Marcelo Edgar da Silva.
Indicação número 15/2026. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe estão conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realize a instalação de uma grade de segurança e isolamento, gradil, bem como faixa de placas refletivas de sinalização na Avenida Brasil, cruzamento com a Avenida Sojão Ciro. Justificativa. O vereador que essa subscreve faz a presente indicação, pois a obra no local foi finalizada. Porém, até o momento, não foi realizada a instalação de nenhuma proteção ou sinalização, e a falta de medidas de segurança tem gerado um grande risco de acidente para veículos e pedestres. Por esta razão apresentadas é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 29 de janeiro de 2026, Marcelo Edgar da Silva. Solicito a leitura do requerimento número 01/2026, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 1/2026. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, fazendo uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo. Recentemente foi sancionada a Lei Complementar Federal número 226/2026, conhecida como a Lei Descongela. Primeiro, já foram iniciados os estudos técnicos de impacto orçamentário e financeiro para a efetiva concessão dos direitos previstos na referida lei? Se sim, em que fase se encontram? Pergunta 1. Qual a previsão oficial para que os servidores comecem a receber os valores ou usufruir dos benefícios estabelecidos? Existe algum cronograma de implantação gradual? De que forma será realizado o pagamento? Folha suplementar, incorporação direta ao vencimento ou retroativo? Existe reserva orçamentária específica para o exercício de 2026 que comporte o cumprimento integral desta lei, respeitando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal? Haverá alguma regulamentação adicional, decreto, prevista para definir critérios específicos de concessão que não ficarão detalhados no texto principal da lei? Assim, para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Herculândia, 27 de janeiro de 2026, Marcos Francisco da Silva Sanches. Justificativa. A aprovação da Lei Complementar número 226/2026 representa o restabelecimento da justiça administrativa para os servidores públicos, já que o congelamento de direito previsto pela antiga Lei número 173/2020, embora justificado na época, impôs uma penalidade que culminou com a estagnação da progressão da carreira, enquanto os custos de vida ascendiam. Valorizar o servidor não é apenas um ato de gestão, mas um dever ético. O servidor é o braço executor das políticas públicas em Herculândia. Sem sua motivação e segurança jurídica, a prestação de serviço à saúde, educação e infraestrutura é diretamente afetada. Portanto, esse requerimento busca garantir que a Prefeitura Municipal de Herculândia não apenas cumpra a lei, mas demonstre protagonismo na valorização de seu quadro pessoal, retirando-os da insegurança jurídica e garantindo o pagamento de direitos, que são por natureza alimentares e meritocráticos. A transparência sobre esse cronograma é fundamental para que os funcionalismos possam planejar sua vida financeira e sentir-se respeitado pela administração municipal. Por tais motivos, os esclarecimentos desse requerimento são necessários. Herculândia, 27 de janeiro de 2026, Marcos Francisco da Silva Sanches. Está em discussão o requerimento. Quem for discutir, fazer a inscrição. Boa noite, presidente, primeiro secretário, aos nobres vereadores, à população que aqui nos acompanha presencialmente, através das redes sociais.
Quero parabenizar o presidente por este requerimento. O presidente pergunta e eu já estou pedindo, né, presidente? São pautas semelhantes, mas que eu entendo que é uma lei complementar recente, da qual se trata dos danos que foram obtidos pelos servidores públicos no período da pandemia, onde tudo foi congelado. E a lei, inicialmente, pelo que nós entendemos, não garante esses pagamentos retroativos, apenas essa recontagem. E eu acho que é válido para os nossos servidores. Eu também sou uma servidora, não do município de Herculândia, mas aqui nós temos diversos vereadores que são servidores de Herculândia também. E a gente pede também para que, através da minha indicação, vou aproveitar, né, que com carinho possa ser visto e ser considerado. Eu sei que é difícil, que tem que ter um impacto orçamentário, um estudo, mas que de maneira gradativa, mas que a gente possa ser ressarcido desses valores de alguma forma, porque realmente foram períodos difíceis. Falo principalmente para nós que trabalhamos na saúde, né, Renata? Dias assim de choro, de trabalhar com muito medo, mas que nós continuamos. A população continuou, os servidores continuaram das maneiras com que eram permitidas, mas a gente não parou de trabalhar. Então, seria interessante que esses dias, que desde quando se iniciou a lei da 173 até o término do período considerado pela pandemia, foi um prejuízo de praticamente 583 dias. Então, a gente espera que realmente isso possa vir a ser recompensado. Boa noite. Boa noite a todos os nobres da mesa aqui, demais vereadores, população que presente, que nos assiste pelas redes sociais. Esse requerimento aqui que eu fiz aqui, como a Tati falou aqui, é uma lei recente, mas a gente queria mostrar aqui também aos servidores, aqui também está presente o presidente do sindicato, também que nos encaminhou um documento também, e a gente quer ver do executivo, como fala no requerimento aqui, a programação, né, para que os servidores tenham uma programação também, o que vai receber, o que é lei, e aqui mais uma vez aqui o Poder Legislativo mostra que está sempre lutando aqui em prol também dos servidores públicos, e o que é de lei, sempre contar aqui com a Câmara Municipal. E peço aqui com certeza aqui a aprovação dos demais vereadores, e uma boa noite a todos. Está em votação o requerimento. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do requerimento número 02/2026, as informações acerca das obras públicas atualmente em andamento sob a responsabilidade do Poder Executivo. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 2/2026. Os vereadores abaixo assinados, no uso das suas atribuições fundamentais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo regimento interno desta Casa de Lei, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal o presente pedido de informações acerca das obras públicas atualmente em andamentos sob responsabilidade do Poder Executivo. Desta forma, requerer-se que a administração municipal responda de forma clara e documentada os seguintes itens. Primeiro, quantos e quais obras públicas estão atualmente em execução, em andamento, no perímetro urbano e rural de Herculândia? Favor listar por nome e localidade. Qual a data oficial de início e previsão contratual de término para cada uma dessas obras? Existem obras com cronogramas atrasados ou paralisados? Em caso positivo, qual o motivo técnico ou administrativo para cada atraso? Qual o valor total investido em cada obra e qual o montante já pago às empresas executoras até a presente data? Os recursos utilizados são próprios, provenientes de convênios estaduais ou de repasses federais? Favor especificar por obras.
Houve a celebração de termos aditivos de prazo ou de valor em algum dos contratos vigentes? Se sim, favor encaminhar a justificativa de cada um. Assim, para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Herculândia, 29 de janeiro de 2026. Os vereadores Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Marcelo Edgar da Silva, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Marcos Francisco da Silva Sanches, Tatiane de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na prerrogativa da fiscalização e controle externo atribuídas ao Poder Legislativo pelos artigos 31 da Constituição Federal e pelos dispositivos correspondentes da Lei Orgânica do município de Herculândia. A fiscalização de obras públicas não é apenas um direito, mas um dever irrenunciável dos representantes eleitos, pautados pelos seguintes pilares: princípio da eficiência e continuidade. O atraso injustificado em obras públicas gera o fenômeno da obra ociosa, que além de não atender à finalidade social para a qual foi projetada, sofre com a deteriorização precoce dos materiais e estrutura, resultando em prejuízo direto ao erário. Transparência e controle social. A administração pública deve obediência ao princípio de publicidade. O cidadão herculandense que contribuiu com seus impostos tem o direito de saber o cronograma exato das intervenções que afetam seu cotidiano, mobilidade e acesso a serviços. Equilíbrio econômico-financeiro. O esclarecimento sobre os aditivos e medições é vital para evitar que o custo final das obras exceda o planejado, sem uma contrapartida técnica aceitável, garantindo que os contratos firmados com as empreiteiras estejam sendo cumpridos à risca. Prevenção de danos. A fiscalização preventiva permite que esta Casa de Lei identifique gargalos administrativos ou falhas de planejamento, antes que as obras sejam paralisadas definitivamente, permitindo uma articulação institucional para a resolução dos problemas. Portanto, as informações ora requisitadas são indispensáveis para o Poder Legislativo possa atestar a probabilidade, a gestão dos recursos públicos e assegurar que o plano de metas do município seja executado com a celeridade e qualidade que a população de Herculândia exige e merece. Por tais motivos, os esclarecimentos desse requerimento são necessários. Herculândia, 29 de janeiro de 2026, os vereadores Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Marcelo Edgar da Silva, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Marcos Francisco da Silva Sanches, Tatiane de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos nobres pares aqui presentes, ao presidente do sindicato Douglas também, nosso secretário de Segurança Pública Marco Antônio, famoso Brito, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu acho que o requerimento, né, foi um consenso de todos os vereadores, né, para elucidar a situação das obras do nosso município, que muitas se encontram num ritmo muito lento de execução, né? A gente acompanha a obra que vem com prazos de 10 meses, de 8 meses, postado em placas de inauguração, mas que estão aí com quase 2 anos já em execução, né? A gente sabe que tem um déficit hoje em todo lugar para mão de obra, né? Não é fácil de controlar essas coisas. Existem intempéries que impedem também a execução dentro do prazo, mas que seja dada uma resposta, as respostas à altura e com discernimento, né? Hoje eu estive em mais uma obra, a gente acompanhou algumas obras, né? Alguns que puderam, a gente foi acompanhar,
fizemos visitas na Praça do Herculândia B, eu fiz uma visita na quadra, no ginásio, hoje estive na creche, lá embaixo, a gente esteve aqui no Fundo Social. Então, são todas as obras que estão em andamento, com prazo de execução já expirado, né? Então, a gente espera uma resposta do Executivo e também uma ação para que torne celeridade nessas obras, né? Porque há diversas pessoas que dependem dos serviços que serão prestados nessas obras que a gente está questionando. E principalmente a creche, que é de tanta importância para o nosso município. Acho que era isso. Boa noite. Realmente, o vereador Christian foi bem claro nas suas palavras. A gente é questionado diariamente sobre as obras que estão em andamento no município, e quando se divulga o início de mais uma obra, a pergunta é sempre a mesma. Mais uma que vai ficar parada? Quando que essa vai terminar? E realmente... Pela ordem, senhor presidente. Também, outra coisa que a gente que poderia questionar são da hora que inicia... a iniciação da obra até a hora que começa. Aquele parque linear que vão fazer, já faz 2 meses que foi dado o início, e estão começando agora, né? Eu acho que é um questionamento também válido que a gente pode levantar isso. Justamente, inclusive na divulgação do início do parque, a gente vê alguns comentários do pessoal questionando, né? E a creche, quando que vai ficar pronta? Várias obras se dão início, mas realmente está atrasado. E um fator importante que eu vi no requerimento é apresentar se existem esses aditivos, se existem essas prorrogações, porque a população nos cobre, e é importante que a gente tenha essas respostas, para não dizer mais uma vez que nós estamos aqui sem fazer nada, né? Tem o meu apoio, graças a Deus todo mundo se uniu mais uma vez. Fico feliz que essa Câmara venha se unindo cada vez mais para poder dar resultados para a população. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa, presidente do Sinder, assessora parlamentar, né, e o secretário de Segurança Pública e quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite a todos. Realmente, esse requerimento, ele seria mais para que o prefeito explicasse para toda a população, né, porque através da Câmara, né, explicasse para toda a população que está realmente cobrando essas obras. São obras que estão já a longo prazo, muitas já venceram os prazos que eram estipulados à primeira mão, tem alguns aditivos, mas, na verdade, são obras que já deveriam estar funcionando, né? Então, esse requerimento seria mais assim uma cobrança, né, nobre presidente e os nobres vereadores, para que dá andamento e termine o mais rápido possível. Pois toda a população realmente cobra, que nem a nobre acabou de falar, da creche. Então, seria mais nesse sentido e temos assim que valorizar mais um pouco também, né, o dinheiro público, né, para que ele dê um andamento com um pouco mais de agilidade. Tá? É só isso, boa noite. Boa noite a todos mais uma vez. Só para complementar aqui, como foi dito aqui, e no requerimento também fala a cobrança aqui que nós da Câmara Municipal aqui fazemos ao Executivo, não é perseguição, não é nada, a Câmara aqui é parceira do prefeito, manda projetos aqui que a gente analisa e vê que é bom para o município, a gente vota, aprova os projetos e a gente é cobrado, como foi dito aqui, da população, uma serenidade nessas obras. Existem várias obras, mas a gente não vê assim inaugurar uma obra, a cobrança da população, aí fala, e os vereadores? A gente está sempre cobrando, fazendo indicação, fazendo requerimento, e agora a gente tomou essa decisão aqui, unidos para que venha por escrito, para a gente dar uma resposta também à população aqui, e ver que o Legislativo do nosso município aqui de Herculândia está trabalhando em parceria aqui com a população. É isso, uma boa noite. Ninguém mais feita a inscrição, está
em votação o requerimento. Está aprovado por unanimidade. Correspondência do Executivo. Solicita a leitura do projeto de lei número 05/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Herculândia a receber em doação, sem ônus da Fazenda do Estado de São Paulo, o imóvel que especifica. Prefeitura Municipal de Herculândia. Projeto de lei número 5, de 21 de janeiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Herculândia a receber em doação, sem ônus da Fazenda do Estado de São Paulo, imóvel que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Herculândia autorizado a receber em doação e sem ônus da Fazenda do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sobre o número 46.379.400.001-50, o imóvel urbano com a área de 1.936 metros quadrados, localizado na Avenida Tamandaré, sem número, bairro Centro, CEP 17.650, deste município, com transcrição sobre o número 17.390, folha 196 do livro 3P, originalmente da comarca de Pompeia, São Paulo, atualmente pertencente à comarca de Tupã, São Paulo, com cadastro municipal de número 0004359. Parágrafo único. Diante da doação prevista neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado ao pagamento das despesas com a regularização da área e transferência que passará a integrar o patrimônio público municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de rúbricas próprias previstas no vigente orçamento, suplementado se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Herculândia, 21 de janeiro de 2026. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores e vereadoras, submeto à apreciação desta egrégia Casa Legislativa o presente projeto de lei que autoriza o município de Herculândia a receber em doação da Fazenda do Estado de São Paulo um terreno urbano localizado na Avenida Tamandaré, Centro, com área total de 1.936 metros quadrados. Referido ao imóvel, encontra-se registrado sob a transcrição número 17.390, folha 196 do livro 3P, originalmente da comarca de Pompeia, São Paulo. A incorporação deste bem ao patrimônio municipal permitirá ao poder público dar destinação adequada ao imóvel, visando atender a necessidade da população herculandense, para fins do uso no setor da educação do município. Ressalta-se que a doação será realizada sem ônus para o município, cabendo apenas as despesas necessárias à regularização e transferência do imóvel. Diante do exposto, solicito aos nobres edis a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Está franqueado o uso da palavra. Convido a vereadora Tatiane Oliveira Campos para fazer o uso da palavra na tribuna. Boa noite mais uma vez, à população aqui presente, nosso secretário de Segurança Pública, Tenente Brito, assessora parlamentar Leandra, nosso presidente do sindicato, Douglas, aos nobres vereadores e à população que nos acompanha. Esclareço mais uma vez, como sempre, que o pedido do uso da tribuna é simplesmente pelo fato de termos um tempo maior para discutir sobre determinado assunto. Assunto do qual eu pedi para poder falar um pouco sobre a segurança pública do nosso município. Quero só ressaltar que me entristece ouvir tantas críticas sobre a nossa segurança,
ouvir tantas cobranças do nosso poder legislativo, do nosso poder executivo, e hoje encontrar essa Câmara vazia, onde as pessoas que poderiam vir participar para entender qual que é o nosso trabalho, o que realmente vem sendo feito, o que nós estamos cobrando, não comparecem, embora foi feito o chamado, foi feita a divulgação de que trataríamos deste assunto, não só desse, mas de todos os assuntos que são muito importantes em todas as sessões. Então fica aqui mais uma vez o pedido para que a população se faça presente. Essa casa da nossa população, e é necessário que todos entendam o nosso trabalho, até mesmo para que possam continuar nos cobrando daquilo que é de nossa competência. Eu quero fazer um resumo de um histórico. Em 2021, eu assumi o meu primeiro mandato, e os primeiros questionamentos, as primeiras cobranças foram sobre a segurança pública. Na época, acho que o Lorival participava do CONSEG, presidente do CONSEG. Estive cobrando algumas vezes, conversando diversas vezes sobre as dificuldades, sobre aquilo que a população nos cobrava. E em 2021 ainda, eu tive uma reunião com o capitão Vander, na cidade de Tupã, onde eu pude entender o que realmente faltava para que o policiamento pudesse realizar um trabalho de qualidade no nosso município. E foi onde eu tive conhecimento da Lei das Atividades Delegadas. E, através dessa Lei das Atividades Delegadas, se iniciou, então, um período de cobrança, não só do Legislativo, mas também do CONSEG, em busca de que essas atividades delegadas fossem colocadas em práticas, para que nós pudéssemos melhorar o nosso policiamento. Além da cobrança sobre as atividades delegadas, foi solicitado que nós tivéssemos no nosso município uma policial militar do sexo feminino. Foram feitos requerimentos cobrando quando essa lei já sancionada seria colocada em prática das atividades delegadas. E aí a gente teve como resposta de que não havia no orçamento essa reserva para poder realmente efetivar esse serviço no nosso município. E aí, sem mais saber o que a gente fazia, em 2024 nós conseguimos fazer uma emenda na lei orçamentária, reservando aí 200 mil para que fosse investido nessas atividades delegadas, buscando sempre a melhoria da nossa segurança pública. Ainda não atendido através dessa emenda, nós aprovamos, no final de 2024, um projeto de lei do qual melhorava os valores dessas horas, com o intuito, então, de que teriam mais interesse de cumprir essas atividades delegadas no nosso município, e assim, então, nós teríamos esse tão sonhado sonho realizado. Mesmo assim, continuamos na mesma. E também foi pedido, não só por mim, mas por diversos outros vereadores, que nós pudéssemos ter monitoramentos por câmeras de segurança em principais pontos da cidade, como diversas outras cidades vizinhas já existem e que colaboram, inclusive, com os policiais para poder fazer buscas, para poder identificar ocorrências. Inclusive, já foi divulgado aqui por mim, que foi indicado junto ao governo do Estado, através do Tenente Coimbra, a muralha digital para o município de Herculândia. E, enfim, ações que foram realizadas por mim, Tatiane, Seu Brás, ex-vereador, Israel, ex-vereador, Renata Parnaíba, ex-vereadora, Marcelinho, aqui presente, Marco Sanches, Lorival, e mais uma vez apresentada no dia de hoje, de autoria de todos os vereadores. Ou seja, não é um desejo só meu, só do Lorival, só da Renata. Todos nesta Câmara estão trabalhando, buscando por melhorias na nossa segurança. Após os últimos ocorridos, nós sabemos que nem tudo que acontece seria possível impedir. Muitas coisas acontecem devido às circunstâncias, a meios vividos, mas, enfim, foi realizado nesta Câmara uma reunião, da qual eu agradeço ao Tenente Brito por estar aqui hoje, nosso secretário de Segurança Pública, que prontamente esteve presente para falar pessoalmente das ações que estavam sendo realizadas para suprir essas necessidades que foram apresentadas via indicação, não somente agora, mas desde muito antes, mas do qual ele ocupa o cargo recentemente. Não pude participar desta reunião, estava em viagem, solicitei que fosse permitida a participação online, mas como não foi realizado a reunião aqui no plenário, foi realizado no gabinete, infelizmente não pude participar. Mas recebi
as informações do resultado dessa reunião. Fico muito feliz de saber que diversas solicitações serão supridas, essas necessidades para o nosso município. E esclareço aqui que em nenhum momento foi criticado os policiais militares do nosso município. Pelo contrário, nós pedimos apoio para que o Executivo dê condições de melhorar esse trabalho, deles trabalharem com segurança para eles também, e que nós possamos, então, ter uma cidade mais calma, aquela cidade de antigamente que a gente podia deixar o carro aberto, o portão aberto, a porta de casa destrancada. Não sei se isso ainda iremos vivenciar, mas foram períodos muito bons, do qual Herculândia sempre foi referência. Então, agradeço mais uma vez. Fico triste porque lá no início, por volta de 2022, estive no gabinete, questionei sobre essas ações, e eu ouvi que talvez esse aumento de policiamento não seria a solução para o nosso município. Eu discordo. Eu acredito, sim, que o nosso policiamento, os nossos policiais são a nossa segurança, são a nossa base. E graças a Deus que eles estão aqui. E esses dias eu ouvi alguns parentes de cidades vizinhas falando: nossa, Herculândia está feio, hein? Estão prendendo um monte de gente. Que bom, porque a nossa segurança depende disso. E eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de matéria. Então, agradeço a todos. Peço desculpa por me prolongar tanto, mas eu acho que seria importante falar um pouco sobre isso. Acredito que quem queira partilhar também sobre o resultado da reunião. Fico feliz pelas respostas, viu, secretário? É uma esperança que nós temos e espero que sejam cumpridas em breve. Muito obrigada. Convido o senhor Marco Antônio de Brito, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, para fazer uso da tribuna, solicitado através de requerimento e ofício para tratar sobre segurança pública. Um minutinho, senhor Brito. Os demais segue a inscrição, quem for fazer o uso depois. Boa noite a todos, né? Queria cumprimentar o presidente, o senhor excelentíssimo vereador, o senhor Marcos Chances, e todos os demais vereadores, as autoridades presentes e a população, tanto aqui como online. Tá? Bom, eu assumi esse cargo agora em novembro. Tem praticamente 3 meses. Tá? E já fiz o plano de trabalho que foi dividido em 3 etapas: a curto prazo, a médio e a longo prazo. O curto prazo, atividade delegada, trânsito urbano, tá? O Prolabore e a Defesa Civil. Tanto é que já iniciou dia 30 agora a delegada. Certo? Então, já temos a delegada, vereadora, posso ficar sossegado. Os polícias já estão aí fazendo o exercício da função de delegada. Né? O capitão Vander também mandou mais reforço para Herculândia. Tanto é que essa semana toda teve bastante apreensão, droga, arma, tá? E bastante gente presa. O trânsito, haverá mudança em muitas coisas do trânsito, né, para a melhoria da cidade. A questão do trânsito na escola também haverá mudanças, certo? Estou com o intuito de criar um departamento de trânsito. Por que esse departamento de trânsito? Infelizmente, as multas que foi feitas aqui vai direto para o Estado. Não retorna para a cidade. E com esse departamento, a gente consegue transformar essas multas vindo para a nossa cidade. Para quê? Para que seja usada a própria cidade. Sinalização, veículo, né? E questão também do Prolabore. O que seria o Prolabore, senhores? O Prolabore seria um incentivo para o policial poder ficar na cidade ou vir para cá. A maioria das cidades todos têm Prolabore, aqui não temos.
né? Mas para isso eu preciso de recurso. A prefeitura não tem como bancar tudo. Então, por isso que eu vou pedir muito favor dos senhores, quando for pedir emenda, alguma coisa, lembrar de segurança, através das emendas, poder fazer o quê? Próprio pró-labore. Em Tupã teve, o vereador conseguiu com o deputado uma verba. Então, será feito isso aí também aqui. Para quê? Para os policiais virem para cá e ficarem aqui. Eu fui comandante aqui 7 anos e tive problemas. Por quê? Vem, fica um tempo e vão embora. Não tem incentivo em ficar aqui. A maioria de fora, Marília, Tupã, então não tem incentivo. E esse pró-labore tem um incentivo, porque os gastos dele seriam supridos através desse pró-labore. E a Defesa Civil, eu estou querendo arrumar um ponto fixo para a Defesa Civil, para que possamos colocar o 199, que é o telefone da Defesa Civil. Já conversei com o prefeito, que colocar na rodoviária, aquele apartamento onde era coisa, agora é um aquário lá, né? Colocar lá a Defesa Civil, que é um ponto estratégico para poder a cidade toda, né? E a médio prazo seria o vídeo monitoramento. Teve 8 indicações de vídeo monitoramento, 8. Tá? Infelizmente, é muito caro. Para colocar 10 câmeras hoje, sim, começado por nada, fica em torno de 250 mil ou mais. Só a câmera. O local, depois tem pessoas para poder fazer isso aí. Então, quer dizer, o custo é muito alto, né? A Polícia Militar e a Prefeitura fez um convênio, que é aquele detector, que daria câmera, estava distribuindo câmera de graça. Porém, acabou. Já entrei em contato com o Major Brito, da Secretaria de Segurança Pública, e ele falou que o governo vai voltar a fornecer. Então, nós estamos no aguardo desse, caso for fornecer, para a gente adquirir câmeras para poder fazer esse tipo de vídeo monitoramento. Tá? E também a estruturação do Departamento de Trânsito. É um sonho ao médio prazo. E ao longo prazo, seria a tão sonhada Guarda Municipal, que seria muito bom para a nossa cidade, porém, o custo também é muito alto. Tá? Hoje, para instalar uma Guarda Municipal com 8 efetivos, ficaria em torno de 2 milhões e pouco, só para instalar. Claro, depois você ia diminuir, mas é muito dinheiro para a nossa cidade por enquanto. Estamos, através da criação da Secretaria de Segurança Pública, e através agora do secretário, então a gente está correndo atrás desse dinheiro, porque tanto o governo do Estado quanto o governo federal, né, eles ajudam para quem quer criar a Guarda Municipal, para quem tem a Guarda Municipal. Mas para isso teria que ter a Secretaria. E hoje, graças a vocês, né, que apoiaram, criou a Secretaria. Né? Às vezes, a senhora ficou muitas vezes sem resposta, não porque o prefeito não queria responder, ele não tinha como responder, ele não tinha uma pessoa para poder responder. Você entendeu? Porque como que ele vai entrar em contato com tanta gente, se ele tem outras coisas também para fazer? Então, essa foi a importância de criar a secretaria e ter um secretário de Segurança Pública nisso. Por quê? Por ser policial militar, por já trabalhar aqui, por conhecer a área nossa, foi muito mais fácil e muito mais ágil conseguir muitas coisas. Tá? Ele pedia umas coisas, eu fornecia, ele pedia outra, eu pedia outra, ele fornecia. E assim a gente conseguiu instalar a Guarda Municipal. Vamos esperando vir um comandante novo, a senhora já entrou, está aguardando. Hoje temos uma policial feminino comandando. Policial feminino, ele não tem mais aquela função, policial feminino e masculino. É policial militar. Não existe mais policial feminino e masculino, é policial militar. Né? E para que eu possa trazer um policial feminino para cá, eu tenho que dar condições para ela. Hoje nós temos um banheiro e um alojamento só.
Como que eu vou colocar um policial feminino num banheiro e um alojamento masculino? Né? O capitão prometeu mandar um policial feminino para mim. Por isso que eu fiz o quê? Já estou indo no destacamento, tentando ver se consigo fazer um banheiro e um alojamento naquele local para poder ter esse policial feminino. Então, antes de eu solicitar policial, eu tenho que dar condições para poder falar, eu tenho condições, agora eu posso exigir alguma coisa. Né? Eu não posso exigir para o capitão, manda um policial feminino que eu vou precisar. Mas não tem que dar condições para ela. Hoje nós temos uma policial feminina. Eu vou ter que arrumar um jeito, porque ela vai ficar por enquanto aqui até eu conseguir um comandante fixo. E ela vai acabar usando o mesmo banheiro do homem, o mesmo alojamento dos homens. Não é certo, né? Eu, por mim, não é. Quando eu estava no destacamento, nós tivemos 2 policiais femininas. A Selma e a Cristina. Por quê? Nós tínhamos presídio feminino aqui. Então, justificável. E eles tinham alojamento. Só como eles foram embora, foi desfeito esse alojamento. Então, eu vou ter que refazer de novo esse alojamento para quê? Para poder pedir. Né? Por que eu preciso de uma filial feminina aqui? De uma das atividades delegada, eu abri para a atividade Maria da Penha. A questão de Maria da Penha aqui é alarmante, desde a minha época, e é alarmante. Então, eu estou preocupado, vai abrir uma vaga para o policial feminino, dentro dessa delegada, que vai ficar à disposição do CRAS, que onde vai fazer palestra, visita, conhecer o que está precisando, apoio. Para quê? Para que essas mulheres violentadas tenham um suporte aonde se pegar, não ficar à deriva. Por quê? Infelizmente, a lei ela não te dá totalmente o apoio. Né? Tira ela da casa e leva para onde? Prende um agressor e depois que ele sai. Certo? Então, infelizmente, o que tem que fazer? O Estado teria que suprir. Não consegue. Então, a Prefeitura tem que suprir. Consegue? Consegue. Mas tem o quê? Custo. Tudo que for fazer tem custo. Né? Mas a questão dessa atividade vai começar esse mês e vamos ver como que vai funcionar. Né? A aceitação dos policiais, tanto da população que precisa desse serviço. A questão da violência, eu fiz um levantamento. Né? A lesão corporal, em 2024, foi 31 ocorrências. Em 2025, 32 ocorrências. Se for ver estatisticamente, só aumentou uma. Só aumentou uma. Se for levantado da minha época, vai aumentar mais. Né? Só aumentou uma. E a senhora bem falou que a segurança é responsável de todos. Não só do Poder Executivo, ou Legislativo, da Polícia, do Estado, mas de todos. De todos. Então, estou fazendo um levantamento, estou fazendo um trabalho, né, e vou precisar muito da ajuda dos senhores. Porque a maioria dessa lesão corporal, tanto a lesão corporal como a agressão à mulher, está envolvido bebida alcoólica, drogas e outras coisas. Então, nós vamos ter que fazer um estudo juntamente com vocês, porque segurança não é feito sozinho, é em conjunto. Poder Legislativo, segurança, Polícia Militar e a população. Porque para saber o que está realmente acontecendo. Né? Hoje o presidente falou, né, permanece na fé e na esperança e no amor. E o maior é o amor. Aí em Mateus 12 fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo, o amor de muitos esfriará.
e está frio. Por quê? Hoje o foco é interesse pessoal, né, e o desrespeito. Desrespeito em casa, dos pais com os pais com os filhos, esposa com o marido com o esposo, e assim vai indo. Autoridades, e assim vai crescendo. Né? Aquele ditado, muitos estão jogando pedras no telhado dos outros. E esquece que o seu telhado é de vidro também. Então é fácil acusar, cobrar, ficar falando isso, mas esquece que em casa o seu telhado está de vidro e pode ser quebrado. Né? É aquela coisa, muito quer entender de segurança, entender de saúde, né? Será que isso é da saúde? Ah, não, tem que fazer isso. Entender, o vereador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não sabe o que ele faz e deixa de fazer. Né? Infelizmente, nós, como funcionário público, estamos sujeitos a isso. Então, o que eu peço? A união, né, todos vocês, juntamente com a secretaria e o prefeito, para que possamos manter a cidade um sonho, que possa ficar de porta aberta, ficar chave. O único lugar que eu conheci que aconteceu isso aí foi em Borá, quando eu vim de São Paulo. Lá era assim, tudo aberto. Hoje eu não sei como que é, mas naquela época foi em 95, 96, eu acho, quando eu vim para cá. Podemos melhorar? Podemos, mas unidos. A população fazendo a parte dela, a polícia fazendo o papel dela, vocês fazendo o papel de vocês, o prefeito fazendo o dele e eu fazendo o meu. Né? Que é segurança e tudo. E junto, se tiver uma falha, vamos conversar e tentar resolver. É isso que chega à perfeição. Tá? Queria agradecer mais uma vez aqueles vereadores que votaram a favor. Aqueles que foram contra, eu quero agradecer também, porque dá a oportunidade de mostrar, através do trabalho, qual foi a importância disso. Né? Que muitos veem, salário, vê isso, vê aquilo. Mas hoje não é gasto. Hoje tem que ser investimento. Tá? Agora, se não der efeito, aí sim se torna gasto. E gasto tem que ser cortado. Eu sou assim, gasto tem que ser cortado. Investimento tem que ser feito e investir mesmo. Então, eu vejo hoje a secretaria como investimento, que estava precisando. Desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu sempre tive a dificuldade disso aí. Por quê? Porque falta de apoio, falta de alguém ter o elo. Tá? Mais uma vez eu queria agradecer, desculpa aí se eu passei do horário. Tá? Qualquer dúvida, quem precisar, estamos lá. Assim que chegar essa indicação, será respondida tudo no papel para a senhora ter tudo. Não é só minha indicação, tá? Só da senhora? Não, é só minha. Não, de vocês, porque vai ter tudo. Fala a senhora, porque a senhora está encabeçando, a senhora que estava mais, não dos outros, mas está preocupada, está na frente. Tanto pediu para a população vir, tudo vir, né? Mas é assim, cobrar todo mundo cobra. Nós de pôr a cara, são poucos. Tá? Muito obrigado e desculpe a passar do tempo, tá? Bom, gente, eu vou procurar ser bem rápido, viu? Gente, vou falar bem rápido um pouquinho de cada coisa, mas bem rápido. Essas proposituras, que são as ferramentas que a gente tem, né, que a gente acaba fazendo aí essas indicações, e no qual todas elas são todas de grande valia, né? Mas eu vou falar sobre a indicação de número 1 minha, que é a identificação de profissionais nas UBSs. Muitas vezes eu chego na unidade, principalmente a minha unidade que eu frequento, e eu escuto o pessoal perguntando, como é o nome do médico, como é o nome daquela enfermeira?
Então, eu estou fazendo essa propositura, solicitando essa placa ou esse painel de informação com o nome dos profissionais. A indicação de número 2, aliás, desculpa, número 5, que também é de minha autoria, é solicitando cadeiras de rodas no velório municipal e no cemitério, que muitas vezes tem pessoas com comorbidades e, né, problema de saúde que não consegue se locomover e fica meio que restrita, né? Então, a indicação que eu fiz para que o prefeito pudesse dar uma analisada com carinho. E todas as indicações aí, gente, eu parabenizo todas elas, tá? Mas eu vou falar também da indicação agora de número 10, que é da nobre vereadora Tati Campos, que tem o mesmo teor do requerimento de número 1, que é do nobre presidente, do Marcos. Eu parabenizo pela atitude, também como eu parabenizo o Sinder, né, porque é o teor que é do Destrava, né, do Descongela, né, é necessário realmente, e espero que o prefeito tenha aí um bom senso, que ele destrava já que para que já começa, né, inserir, começa a fazer essa inclusão, né, para os servidores, né, e lógico, bem que se quer que ele pode destravar se ele quiser, mas provavelmente parece que tem que fazer um projeto, né, um projeto-lei, né, para poder pegar os retroativos. Bom, enfim, então parabenizo vocês pela atitude e se precisar da gente, estamos sempre à disposição. E vou falar meio rápido, gente, da indicação de número 6, que viabiliza para a melhoria de segurança pública, né, do nosso município, que é da nobre, aliás, é da Câmara Municipal, né, de todos os vereadores. E essa questão de segurança pública, que a nobre vereadora falou em 2021, quando eu assumi o Conselho de Segurança, né, comunitário do município, que eu fiquei 21 a 24, que antecedeu as eleições. Então, eu fiz bastantes reuniões, muitas reuniões com o capitão Vander, reunião com o delegado Dr. Raui, junto com o Major André, enfim, foram muitas reuniões. Inclusive, também fui em Bauru com o Coronel Hudson. Então, assim, a gente tentou de várias formas buscar a solução, melhorar, né, a segurança pública do nosso município. E muitas reuniões, e inclusive essa atividade delegada, todas as reuniões que a gente ia ao gabinete, junto com o comandante sargento Roberto, na época, muitas vezes o capitão Vander também acompanhava, e a gente solicitava ao prefeito essa atividade delegada, que a gente queria melhoria para a cidade. Em todas as reuniões que a gente fazia do Conselho de Segurança Pública, nós tínhamos números que mostravam a necessidade da melhoria da segurança pública. Então, se foi uma batalha, a gente correu muito atrás. A lei que passou aqui pela Câmara, foi nós que modelamos por lá, que os nobres vereadores na época aprovou aqui, que era 100%, passou para 130%. Assinatura do convênio município com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, eu que falei com o prefeito, achei o convênio que já estava vencido, renovamos o convênio, e através disso a gente começou a cobrar o prefeito. Então ele só sempre falava que não tinha dinheiro, esperava um pouco. E, então, assim, falar que eu, particularmente, sempre me preocupei muito. Sei que todos os nobres, tanto da época lá, das legislações passadas, sempre preocupou com a segurança, como hoje, tá? A gente estamos aqui falando de segurança, né? Então a gente sempre se preocupou muito. Mas o secretário de Segurança Pública, o Marcos Antônio ali, ele falou uma realidade, né? Os policiais nunca teve incentivo aqui na nossa cidade, nunca teve um prolabore, nunca teve a atividade delegada que, né, que seria para segurar
os policiais. Então, de uma forma ou de outra, então todos se preocuparam, né? E hoje está aí o resultado. Está dando resultado, o secretário está aí, e como nós aprovamos o projeto, e eu falei no dia que se não, a gente ia cobrar, então a gente fizemos aquela reunião, cobramos, e com certeza esperamos resultado, e se não der resultado, com certeza cobraremos mais. Tá? Então, só encerrando, desejo ao senhor que tenha bastante sucesso e que dê resultado, porque a população precisa e vai agradecer. Tá? Muito obrigado, gente. Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, segunda secretária Tatiane, os demais vereadores, secretário de segurança, o presidente do sindicato, a nobre assessora, os demais funcionários aí e a toda a população que nos acompanha nas redes sociais. Queria colocar alguns pontos aqui, rapidinho, né, na nossa fala. Primeiramente, assim, parabenizar o trabalho do nosso secretário de segurança que está sendo feito, e queria colocar um ponto, assim, até para deixar bem claro para ele, que a gente não foi contra o projeto da parte da segurança. A gente foi contra a forma que o projeto veio, tá? Então, tinha alguns cargos a mais, muitas coisas que a gente achou que naquele momento não era necessário, que era o correto especificar as partes prioritárias da cidade, tanto é que a gente foi de acordo com isso, mas como não teve um diálogo da gente poder chegar nesse ponto, mas que bom, hoje a Secretaria de Segurança está aí, está dando resultado, que bom, a população nossa está vendo, então gostaria de colocar esse ponto também, para que o secretário pudesse saber também dessa situação a respeito aí do projeto. Tá? Gostaria também de falar a respeito das indicações. Começamos o ano de 2026, só no total aqui tem 11 indicações, então a gente já está começando o ano aqui apresentando alguns detalhes, alguns problemas que a nossa cidade já tem. O ano passado foi diversas indicações, acho que poucas foram atendidas, como a gente sempre fala, né? A gente sabe da dificuldade da prefeitura, a gente sabe aí todo o decorrer que o nosso governo vem passando, com tudo que vem acontecendo. Mas eu acho que as nossas indicações têm que ser vistas, têm que ser olhadas com carinho e ser observadas de uma forma aí melhor, para que nós também, vereadores, possa dar esse suporte para a população. Como todos a gente vem falando aqui, a população cobra, a gente vai, a gente escuta, né? A gente traz, leva para o prefeito e aí muitas das vezes a gente não tem um retorno necessário. Estou repetindo aqui novamente a minha indicação a respeito do uniforme dos motoristas. Tá bem difícil. Eu trabalho na área da saúde, já fiz essa indicação lá atrás, e infelizmente não fui atendido, mas nós ali do setor da saúde, os motoristas, infelizmente, tá bem complicado essa parte, não temos uniforme, a gente está usando aí as nossas vestimentas da gente próprio, e todos os motoristas estão tendo essa dificuldade de identificação. A gente vai no hospital, vai no AME, vai em qualquer lugar, as pessoas confundem a gente até com o paciente. Então, muitas das vezes você está junto e o pessoal pergunta se a gente é motorista ou não. Aonde é a cidade em Otupã que me conhece, beleza. Mas os motoristas entram lá dentro, às vezes tem que me chamar, ligar para mim, ô Marcelinho, entra lá dentro lá, ver o que você pode estar fazendo. Então, eu peço para que o prefeito possa olhar com carinho essa indicação. Não é uma indicação do Marcelinho, é uma indicação de um setor que está precisando de atenção, entendeu? E é um setor, um dos setores principais da nossa cidade, que é essa parte do transporte, dos pacientes, dos motoristas. O motorista está indo para São Paulo, o motorista está indo para todos os lugares, não tem uma identificação. A gente não consegue saber quem é motorista e quem não é. A gente vai nos hospitais, a gente vê os outros motoristas de outra cidade, tudo uniformizado, e nego olha para a gente e fala, né? Cadê os uniformes de vocês? E a gente não tem. Então, desde o ano passado a gente fez essa indicação, estou refazendo novamente. E hoje aqui também, aproveitando aí a indicação que eu tinha feito o ano passado sobre a grade de segurança na Avenida Brasil, aonde foi feita a obra lá
captação de água, e depois que acabou a obra, ficou aquele espaço lá sem proteção nenhuma, e aí a gente está aqui reforçando novamente esse pedido aí, para que possa colocar uma grade, tá? Para que possa evitar até que aconteça algum perigo, algum risco lá com as crianças, com as pessoas. Tá? Então é só isso e uma boa noite. Nada constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Senhor presidente, eu peço licença, vou ser breve, para parabenizar todos os vereadores que apresentaram as indicações nesta noite, algumas indicações já repetidas, assim como a do nobre vereador Marcelinho, mas todas muito importantes para o nosso município. Vou falar brevemente sobre a indicação da ponte do bairro Córdoba, inclusive muito próximo da ponte da qual o amigo João indica também para que seja reformada. É uma ponte que ela é estreita, já aconteceram acidentes graves, ela está danificada, e seria muito interessante que ela fosse refeita até mesmo de cimento, para que ela tivesse uma resistência maior, tendo em vista que naquele local se passam muitos caminhões pesados, carregados, então fica aqui esse pedido. Eu sou da pasta da saúde, porque sou formada na área da saúde, não entendo sobre pontes, sobre estradas rurais, como também não entendo exclusivamente de segurança pública. Mas não fui eleita vereadora para trabalhar só para a saúde. Isso é função da Secretaria de Saúde. Então, nós fomos eleitos para trabalhar em todas as áreas, em todas as pastas. Assim como o Marcelinho relatou, eu também votei contra o projeto da criação da Secretaria de Segurança Pública. Aliás, não votei exclusivamente contra essa secretaria, mas contra o teor e todas as secretarias que estavam além daquilo que nós achávamos que era necessário. Então, como não tem como votar separadamente cada secretaria, o nosso voto foi contrário. Não só meu, como de alguns outros, que quem quiser ter acesso fica no site da Câmara para poder ver quem votou a favor, quem votou contra. E cargos criados, nós esperamos realmente que deem resultados. Nosso secretário de Segurança Pública hoje vem provar o trabalho dele, e que bom, nós agradecemos. Não é um pedido só meu, como foi falado, mas de toda esta Câmara, inclusive tomei a liberdade de citar alguns vereadores que já passaram por aqui. E nós até estava conversando com o presidente no início, né, presidente, que nós não fazemos indicações casadas com o prefeito. Nós não combinamos indicações que nós só vamos indicar aquilo que seja atendido. Por isso que muitas vezes nós repetimos as indicações por diversas vezes, porque são pedidos que não são nossos, são da população. E se nós fizéssemos indicações casadas aqui, nós não teríamos apresentado trabalho. Então, deixo esclarecido isso para a população e contem com o trabalho desse legislativo. Boa noite. Gente, eu só queria agradecer a presença do secretário de Segurança, ao Douglas, presidente do sindicato, aos policiais que se faz presença, e falar para vocês, assim, de um modo geral, que aqui a gente trabalha em união e em prol da população. Aqui a gente não é contra, a gente é a favor de todas as situações, né? A gente quer sempre o bem da comunidade. E mesmo sabendo que tem hora, tem coisas que custam um pouco mais, né, um pouco menos, às vezes existe realmente esse impasse de, eu concordo, eu não concordo, mas no fim tudo se ajeita, tudo tem um final positivo, né? E espero que essa secretaria dê resultado. O Herculano estava realmente precisando de dar uns chacoalhões aí, e com essa secretaria já surtiu alguns efeitos, o policiamento está com mais frequência, o secretário já demonstrou que está, né, trazendo alguns efetivos aí para cá, e a gente espera que dê muito resultado para a segurança de toda a população. Gente, muito obrigado, boa noite a todos. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, e informando que a próxima sessão ordinária será no dia 18/2/2026.
Uma boa noite a todos e Deus abençoe.